Você quer conhecer a técnica que eu usei para sair dessa nota na redação para essa nota na redação? Então me acompanhe nesse vídeo, vem comigo. Bem, então espero que você já tenha visto o meu vídeo introdutório. Se você ainda não viu, corre lá ver, depois você volta para esse. Bom, então eu vou explicar o que eu fiz. Eu peguei uma redação nota 1000, entre todas aquelas redações maravilhosas que tiraram nota 1000, e aí eu copiei essa redação. Só que como que eu copiei? Já mostrei pra vocês no vídeo 1, mas eu vou mostrar de novo. Eu copiei cada pedacinho dentro de cada parágrafo de uma cor. E aí eu colei bem ali do lado do meu computador, eu deixei colar. E aí toda vez que eu ia escrever uma redação, sentadinha aqui, eu conseguia ler o que estava colado lá. Então eu fazia praticamente uma cópia. E aí, a partir desse modelo que eu copiei essa redação nota 1000, eu fui entendendo, né? Então eu lembro que eu escrevi 8 redações até decorar de verdade o que era cada pedaço. Ok. Aí depois que eu compreendi, eu passei a fazer o meu próprio modelo. E aí desse modelo eu só variava algumas palavras-chave dentro da variação do tema. Por exemplo, obesidade. Eu trocava algumas palavras e argumentos, enfim. A parte de repertório é uma parte que eu vou falar num próximo vídeo. Como faz os flashcards de uma maneira bem simples e que vai facilitar a tua escrita para você chegar lá no dia do Enem e conseguir fazer rapidinho a redação, como eu fiz. Já falei que eu fiz a minha redação em 45 minutos no dia do Enem, né? E consegui tirar 960. Foi a partir de muito treino. Mas tem que ser um treino certeiro. Você tem que escrever de uma maneira que você não perca muito tempo, porque a redação é só uma parte do Enem. Então, eu acredito que entre 5 e 10 vezes que você repita esse exercício que eu vou propor aqui, você vai compreender como escreve. Então, eu vou ler a minha redação. Então, eu escolhi um tema para apresentar aqui para vocês, que foi um tema que já caiu no Enem, foi trabalho infantil. E aí, eu escrevi essa redação e eu mandei para 3 plataformas digitais, mandei para o cursinho que eu estudava e mandei também para uma professora amiga minha, que foi minha professora de redação. E todos eles me deram entre 960 e 1000 nessa redação. Então, é um modelo que deu certo. Eu vou apresentar aqui para vocês uma redação sobre trabalho infantil, que foi um tema que já caiu no Enem. E aí, a partir desse modelo, eu vou explicar como vocês podem escrever sobre qualquer tema. Então eu vou ler aqui no meu iPad e vai aparecer para vocês aqui para vocês me acompanharem. Vou ler e aí vou explicar o que significa cada uma dessas partes, dentro da introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Eu escolhi uma literatura, que na verdade foi um livro que eu nem li, mas eu procurei um resumo lá no Google e eu vi que ele trata do trabalho infantil. Então eu usei ele para minha redação. Essa primeira parte que vai aparecer em vermelho é o pedacinho 1 da introdução, que é o pré-texto. Então aqui eu vou apresentar o tema sem falar diretamente sobre o tema. Então eu vou fazer aqui uma apresentação. E essa parte é muito importante porque é aqui que você pega o corretor. Então eu gosto sempre de começar com literatura. Eu vi que agora tem bastante gente começando com série, né? E a minha estratégia é literatura porque eu acho mais fácil. Eu acho que tem literatura sobre tudo, né? E também eu vou confessar que esse ano eu não consegui assistir muita série, né? Então meu repertório para série não tá tão bom assim. Introdução dividida em 3 partes e essa parte em vermelho é o pré-texto. Longe de retratar a Revolução Industrial como símbolo de progresso e desenvolvimento, Oliver Twist, romance de Charles Dickens, revela as mãos minúsculas e estômagos vazios dos pequenos responsáveis pelo trabalho em fábricas e tecelagem. Então aqui o que eu fiz? Eu precisei saber o nome do livro, o nome do autor e sobre o que o livro trata, que tem que ser sobre o tema, óbvio. Mas em momento nenhum eu falei do tema, eu falei indiretamente sobre o tema aqui. Pequenos responsáveis pelo trabalho em fábricas de tecelagem. Bom, agora eu preciso trazer o tema. Então eu vou amarrar essa parte vermelha, que é o pré-texto, com essa parte em verde, que é a minha tese no tema. Então essa parte em azul serve para fazer essa amarração. Da obra aborda a temática do trabalho infantil, que infelizmente ainda é uma realidade no Brasil. Então aqui eu trouxe o tema e encaixei com pretexto. Agora eu vou problematizar isso e junto com essa problematização eu vou apresentar minha tese. Todavia, para reverter esse quadro, é necessário abordar causas históricas e econômicas que contribuem para essa condição. Então aqui eu apresentei o pré-texto e aí depois eu coloquei o tema, eu não vou tangenciar o tema, não vou fugir do tema, e aí depois eu coloquei a minha tese. Essa tese é muito importante, é a tese bipartida, porque eu falei aqui causas históricas e econômicas. Então no desenvolvimento 1 eu vou ter que apresentar qual é a causa histórica do trabalho infantil. E no desenvolvimento 2 eu vou ter que apresentar qual é a causa econômica do trabalho infantil. Fica super organizado, porque você já sinalizou para o corretor que você vai falar dessas duas causas no momento que você apresentou. Causas históricas e econômicas. Então agora no desenvolvimento 1, a primeira frase vai ser para confirmar que o problema histórico
é uma causa do trabalho infantil. Então acompanhe comigo. Primeiramente, cabe ressaltar a mácula deixada pela colonização do Brasil. Agora eu vou dar minha opinião sobre isso. Nesse sentido, a exploração das crianças é uma realidade desde o início do ciclo açucareiro, uma vez que os filhos de escravos já nasciam escravizados e ainda na infância cumpriam certas obrigações. Isso aqui é uma coisa que eu falei, então agora eu preciso argumentar. Agora eu vou trazer um dado. Não se preocupem com o dado, tá, gente? Ao longo do tempo a gente vai decorando, não tem problema. Essa dinâmica se faz presente ainda hoje, pois, segundo dados do IBGE, a maior quantidade de crianças trabalhadoras entre 5 e 9 anos está concentrada nos trabalhos agrícolas, e em especial na região Nordeste, principal região de plantio da cana-de-açúcar. Ok, aqui eu argumentei. Agora eu não posso sair, eu tenho que fazer uma reflexão sobre tudo isso que eu apresentei. Então essa parte em azul serve para isso. Ela é pequenininha, mas ela faz uma diferença essencial no texto. Eu demorei muito para compreender isso. Assim, voltar as atenções para as raízes do trabalho infantil é imperativo. Então eu estou dizendo que é muito importante eu olhar para essa causa se eu quiser resolver esse problema. Agora, no desenvolvimento 2, eu fiz questão de escrever tudo da mesma cor que eu escrevi no desenvolvimento 1 para ficar mais claro que a função desses pedaços que estão escritos na mesma cor é a mesma. Então agora acompanhe comigo. O desenvolvimento 2 eu vou falar sobre a causa econômica. Paralelo a isso o quê? Ao problema histórico. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a principal motivação é a complementação da renda familiar. Então aqui eu provei que a causa econômica também é uma causa para o trabalho infantil. Agora eu vou dar minha opinião sobre isso. Nessa lógica, conforme dados divulgados pela mídia entre 2005 e 2015, o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho caiu de 5,1 para 2,7 milhões. Agora, minha opinião, a redução foi maior nos estados em que o programa de distribuição de renda Bolsa Família tem maior abrangência, em especial os do Nordeste. Esse aqui é um dado que eu peguei da coletânea, já vou falar sobre dado. Então aqui, agora eu vou fazer uma reflexão sobre isso, assim como eu fiz no desenvolvimento 1. Entretanto, para erradicar tal mazela, é preciso ampliar assistência às famílias vulneráveis. Pessoal, o corretor acabou me sabotando. No final do desenvolvimento 2, eu escrevi mas ela. Na verdade, o que eu queria escrever era mas ela. Por isso, eu quero pedir para vocês relevarem esse erro. Beijinhos e até a próxima. Então aqui eu refleti dizendo que só isso que está acontecendo não é o suficiente, que é legal, mas que é preciso mais. Então aqui tá tudo problematizado, né? Agora vem a parte que eu vou precisar resolver tudo isso que eu apresentei aqui. Então eu falei, o trabalho infantil é um problema, é uma realidade e as causas dele são históricas e econômicas. Agora, o que eu faço para resolver tudo isso? Então, a primeira parte da conclusão, ela vai servir para confirmar a minha tese. A tese foi essa parte em verde lá da introdução 1, que eu falei, todavia, para reverter esse quadro, é necessário abordar as causas históricas e econômicas que contribuem para essa condição. Agora eu vou confirmar isso, essa parte em rosa. Verifica-se, portanto, que para combater o trabalho infantil, é preciso vencer tanto as causas históricas quanto os entraves econômicos. Falei a mesma coisa com outras palavras. Agora, eu apresentei dois problemas, um histórico e um econômico. E para eu ganhar os 200 pontos na proposta de intervenção, eu preciso resolver um desses problemas com aqueles 5 critérios, que são quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer e detalhar um desses 4 itens. Então, o que eu vou fazer? A causa histórica eu vou resolver bem rapidinho, não prestando atenção nesses critérios, porque eu vou fazer isso na causa 2. Então, acompanhem o que eu escrevi em roxinho. Para isso, o governo federal deve promover campanhas publicitárias que informem a população a respeito das consequências advindas do trabalho infantil, a fim de cortar esse mal pela raiz. Aqui eu estou falando do desenvolvimento 1, resolvendo o problema do desenvolvimento 1, que é uma causa histórica. Essa é uma parte muito importante, por isso que eu coloquei várias cores aqui. Então, em verde escuro tá quem vai fazer, em preto o que vai fazer, em laranja como vai fazer, e aí em vermelho tá o detalhamento do como, e em azul tá para que vai fazer. Qual é a finalidade disso? Eu vou resolver o problema do desenvolvimento 2, que é a causa econômica, aqui nessa parte colorida. Além disso, o Ministério do Trabalho, que é quem, deve enviar para a Câmara dos Deputados um projeto de lei, ou que vai fazer, agora eu vou falar como vai fazer, que institua uma renda básica para as famílias em condição de miséria. Agora eu vou colocar entre travessões o detalhamento desse como vai fazer. O valor dessa renda deve ser superior ao que a criança receberia trabalhando, diferente do que acontece atualmente com o Bolsa Família. Agora eu vou falar para que fazer isso. Com a intenção de diminuir a pobreza que conduz à exploração de crianças por meio do trabalho. Então aqui eu cumpri com todos
todos os critérios. Não tem como eles não te darem 200 pontos se você resolver. Só que para você tirar esses 200 pontos, além de você falar quem, o que, como, para que e detalhar um deles, você tem que estar resolvendo um problema que você apresentou. Então perceba que esse modelo permite que você amarre desde lá da introdução até os desenvolvimentos, até chegar na conclusão. Tá ok, então eu sei que parece complicado para quem está começando a estudar agora, mas eu vou explicar o que significa cada pedacinho desses detalhadamente, vai aparecer em tela cheia para vocês aqui agora, e eu vou explicar cada pedaço relendo. Agora, a partir desse checklist, a gente vai fazer a conferência para que você compreenda melhor, e é o exercício que você vai fazer quando você estiver escrevendo a tua redação. Apresentar o tema sem falar diretamente do tema. Então, essa parte em vermelho, a gente apresentou o tema fazendo uma resenha do livro, da obra que a gente escolheu, sem falar diretamente em trabalho infantil. A gente usou pequenos responsáveis pelo trabalho em fábricas de tecelagem. Agora, a próxima frase vai servir para falar do tema, encaixar o pretexto, e é importante que a gente escreva todas as palavras do tema. Então aqui, tal obra aborda a temática do trabalho infantil, que infelizmente ainda é uma realidade no Brasil. A gente trouxe esse tema para a realidade brasileira. E perceba que a gente usou todas as palavras temática do trabalho infantil. É muito importante que a gente fale de todas as palavras para não tangenciar o tema. Não ficar falando, por exemplo, somente sobre trabalho. É importante falar sobre trabalho infantil. Aí agora a próxima frase serve para encaixar o tema com a tese, né? E essa tese deve ser bipartida. Então aqui, todavia, para reverter esse quadro, é necessário abordar causas históricas. Então, ó, a causa histórica é o problema que a gente vai apresentar no desenvolvimento 1. Por isso eu vou colocar ela de outra cor. Então, causas históricas e causas econômicas. As causas econômicas a gente vai abordar no desenvolvimento 2. Então, essa é a tese bipartida, apresentar os dois problemas que a gente vai abordar. Então, agora a gente vai apresentar a causa 1, que é a causa histórica. Primeiramente, cabe ressaltar a mácula deixada pela colonização do Brasil. Essa foi a minha causa histórica. Agora, eu vou escolher uma outra cor para mostrar que a gente fez a mesma coisa no desenvolvimento 2. Então, aqui, causas econômicas serão abordadas no desenvolvimento 2. Acompanhe comigo. Paralelo a isso, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a principal motivação é a complementação da renda familiar. Então aqui eu apresentei essa causa econômica, né? Perceba que a estrutura dos dois desenvolvimentos é muito parecida. Agora eu vou dar uma opinião sobre a causa 1 e uma opinião sobre a causa 2. Então aqui no desenvolvimento 2 eu vou dar opinião. Nesse sentido, no sentido da colonização, a exploração das crianças é uma realidade desde o ciclo açucareiro, uma vez que os filhos de escravos já nasciam escravizados e ainda na infância cumpriam certas obrigações. Então aqui a gente deu a nossa opinião sobre a causa 1, agora vamos para a causa 2. Nessa lógica, conforme dados divulgados pela mídia entre 2005 e 2015, o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho, pronto, agora a gente vai passar para a prova da causa 1 e a prova da causa 2. Então aqui em amarelo. Essa dinâmica se faz presente ainda hoje, pois segundo os dados do IBGE, e aí aqui eu vou provar com um argumento, meu mesmo argumento externo, que essa é uma causa histórica. Agora eu vou para a causa econômica e vou provar também. Isso aqui já é um dado que eu peguei da própria coletânea, não é um dado que eu levei para a prova. Agora eu vou fazer uma reflexão no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então aqui, essa pequena frase faz toda a diferença, como eu já falei. Assim, voltar as atenções para as raízes do trabalho infantil é imperativo. E agora aqui no desenvolvimento 2. Entretanto, para erradicar tal mazela, é preciso ampliar assistência às famílias vulneráveis. Ou seja, estou fazendo uma ressalva, dizendo que ok, é legal, mas que não é o suficiente, que precisa mais do que isso. Agora, eu vou passar para a conclusão. Então a gente vai fazer a confirmação da tese. Qual tese? Lá do início, aqui, acompanhe comigo. Todavia, para reverter esse quadro é necessário abordar causas históricas e econômicas que contribuem para essa problemática. Então, agora, aqui na conclusão, eu vou confirmar isso que eu perguntei. Verifica-se, portanto, que para combater o trabalho infantil é preciso vencer tanto as causas históricas quanto os entraves econômicos. Ok, então, tese confirmada. Agora, a gente vai resolver o problema do desenvolvimento 1. Então, que é aquela causa histórica, e a gente vai resolver rapidamente, porque isso aqui não vai me garantir os pontos. Então, qual é o problema? Cabe ressaltar que a mácula deixada pela colonização do Brasil. Ok, então vamos resolver esse problema histórico. Para isso, o governo federal deve promover campanhas publicitárias que informem a população a respeito das consequências advindas do trabalho infantil, a fim de cortar esse mal pela raiz. Pronto, resolvi o problema 1. Agora, o problema 2 eu tenho que resolver com muita atenção para cumprir aqueles critérios, né, que a gente já conversou sobre. Então vamos lá. Além disso, aí quem vai resolver esse problema? O Ministério do Trabalho. O que o Ministério do Trabalho fará para resolver esse problema? Então, eu escrevi ali em preto. Deve enviar para a Câmara dos Deputados um projeto de lei. Agora, como vai ser resolvido?
que institua uma renda básica para as famílias em condição de miséria. Ok, agora eu preciso fazer o detalhamento. Então eu vou escolher detalhar o como. Colocar entre travessões, né? Para você marcar que realmente é um detalhamento. Então eu vou detalhar essa renda básica, de que maneira ela deve ser resolvida, né? Então o valor dessa renda básica deve ser superior ao que uma criança receberia trabalhando, diferente do que acontece atualmente com o Bolsa Família. Então, agora eu vou apresentar a finalidade. Para quê? Com a intenção de diminuir a pobreza que conduz à exploração de crianças por meio do trabalho. Ponto. Então, aqui a gente cumpriu com todos os critérios. Então, perceba que ficou um modelo todo encaixado, né? Foi um tecido mesmo. A gente veio construindo uma redação que está toda conectada, tanto introdução com desenvolvimento 1 e 2, quanto conclusão com introdução D1 e D2. E é esse o exercício que eu proponho, fazer esse checklist fazendo a conferência. Aí eu vou disponibilizar esse checklist para que vocês possam usar ele como exercício quando vocês forem construir a redação de vocês, tá? E aí, se você quiser esse checklist em PDF, você pode me mandar um direct lá no Instagram, ou você pode copiar. Eu vou disponibilizar aqui no final, vou deixar a imagem e você pode copiar à mão mesmo para poder usar quando você construir a sua redação. Bom, então eu acho que agora ficou um pouco mais claro essa parte de estrutura, né? Nos próximos vídeos eu vou dividir em introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão com base em temas diferentes. Então, eu vou explicar mais sobre a estrutura e aí depois também eu vou falar sobre repertório, vou construir repertório junto com vocês e eu vou também falar sobre norma culta, como que eu fiz para melhorar. E eu queria lembrar uma parte muito importante que eu esqueci de falar no começo do vídeo, que é assim, eu sou uma aluna querendo passar para vocês um conhecimento de aluno para aluno, né? Eu não sou professora de português, eu só quis compartilhar aqui algumas dicas do que fez sentido para mim e que eu espero que ajude alguém também. Eu acho que se todo mundo ensinasse o que sabe para alguém, o mundo seria muito melhor. Então essa é a minha intenção, só explicar algumas coisas que eu sei aqui. Queria dizer também que eu fiz aula com a Sol, então quem é aqui de Curitiba acho que já pode ter ouvido falar. E para quem não me segue no Instagram, passa a me seguir, que lá eu vou falar mais coisas sobre as outras matérias. E nessa série de vídeos eu ainda vou falar sobre repertório, vou construir repertório junto com vocês e vou falar sobre como eu melhorei em norma culta, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Queria pedir para vocês deixarem um like, compartilharem com alguém, deixarem um comentário e me seguirem lá no Instagram, tá? Vou deixar o arroba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.